Bom, você sabia que em 1789 o povo francês lutou contra séculos de privilégios e injustiças, dando início a uma revolução que não mudaria apenas a França, mas o destino do mundo? Hoje iremos falar sobre a Revolução Francesa, um marco histórico. Antes da Revolução, a França era uma monarquia absolutista, sob Luís XVI. O rei tinha poderes quase ilimitados, podia fazer tudo no território francês. A sociedade estava dividida em três estamentos. O clero, que era o primeiro estado, tinha privilégios e não pagavam impostos. A nobreza, que é o segundo estado, e tinham privilégios, cargos militares e administrativos. E o povão, que era o terceiro estado, formado por burguesia, camponeses e artesãos, que sustentavam o país pagando impostos pesados. Antes da Revolução, em 1786, a França teve uma péssima colheita, o que gerou inflações altíssimas para o território. E a economia francesa estava em crise, com dívidas enormes devido à guerra, como a Guerra dos Sete Anos e o apoio à independência dos Estados Unidos. O povo sofria com a fome e altos impostos. Outro ponto importante é o iluminismo, como pessoas como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu difundia ideias de liberdade, igualdade e fim do absolutismo. As causas da Revolução Francesa são por vários aspectos. A desigualdade social, que os privilégios do clero e da nobreza contra a exploração do terceiro estado, a crise econômica que o país vivia, onde muitas pessoas viviam com a fome, uma alta inflação e um desemprego enorme no território francês. Uma influência das ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa, e o exemplo da independência americana, onde mostrou que era possível derrotar um rei e instalar uma república parlamentar. E também o fracasso político de Luís XVI, que foi obrigado a convocar os Estados Gerais em 1789, acabando fortalecendo o terceiro estado. Ao todo, tivemos 5 fases da Revolução Francesa. A primeira ocorreu entre 1789 a 1791. Em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por Luís XVI. Ele convocou os três estados do território francês para terem uma reunião. Isso fortaleceu o terceiro estado, mas eles não ganharam voz. Luís XVI ainda continuou privilegiando o primeiro e segundo estado. Em 14 de julho de 1789, ocorreu a queda da Bastilha. A Bastilha era um local onde criminosos, foragidos da justiça, pessoas que eram anti o absolutismo, eram enviadas para lá. Ele era o símbolo do absolutismo francês na época. A Bastilha foi construída para ter eles serem uma defesa de ataques da Inglaterra no século XIV. Mas a Bastilha continuou lá e foi alvo em 14 de julho de 1789, aonde o povo tomou a Bastilha, tacando fogo em tudo e desmoronando a Bastilha. Ocorreu também a abolição dos privilégios feudais. Primeiro e segundo estado começaram a pagar impostos para o governo. Isso gerou uma revolta total do território francês, porque antes era só o terceiro estado que estava contra Luís XVI. Após ele abolir os privilégios feudais, ele faz com que todo o território francês fique contra o seu governo. Ocorreu a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, em 1789 também. Esse direito, ele colocava que todos os cidadãos tinham direito de igualdade e liberdade dentro do território francês. Também, a França passou uma monarquia constitucional em 1791, terminando a primeira fase da Revolução. A segunda fase da Revolução Francesa ocorreu entre 1792 a 1793, um aninho só, Convenção Nacional da República. A monarquia ela foi abolida e foi proclamada a República em 1792. Luís XVI e Maria Antonieta são executados na guilhotina em 1793. Então, a França enfrenta uma guerra contra países europeus que temiam um avanço revolucionário. A França ela não queria espalhar essa Revolução Francesa só para o seu território. Ela queria expandir essa revolução para todo o mundo, mas isso não foi bem o que aconteceu. A terceira fase da Revolução
Ocorreu entre 1793 a 1794. Foi o período do terror. Liderados por Robespierre, os jacobinos, que eram a maioria, ocorreu também o Comitê de Salvação Pública, que pretendia executar milhares de suspeitos de traição. E ocorreu uma forte opressão interna. Ou seja, esse período é o período do terror, ou seja, foi onde pessoas eram mandadas para a guilhotina todo dia. A qualquer momento as pessoas poderiam ser mortas. Essa fase mataram mais de 50 mil franceses. Foi a época mais tensa da Revolução Francesa e a guilhotina era a grande arma do povo. A quarta fase da Revolução ocorreu entre 1794 a 1799, onde ocorreu um golpe contra os jacobinos, onde já estava uma fase mais moderada, porque Robespierre já tinha sido executado e os jacobinos, a maioria já tinham sido mortos. Também teve uma crise econômica e uma instabilidade política, ou seja, o cargo de presidente, digamos assim, da França, ele estava indefinido, até que surge Napoleão Bonaparte como um general vitorioso. Ele assume a França em 1799, com o golpe de 18 de Brumário, onde Napoleão toma o poder e derruba o diretório, e inicia um consulado e o fim oficial da Revolução Francesa. Quando Napoleão Bonaparte toma o poder e é presidente da França, ele inicia a Era Napoleônica. Os personagens tiveram muitas consequências após a Revolução Francesa. Ocorreu o fim da monarquia absolutista e dos privilégios da nobreza e do clero, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, base para direitos humanos modernos, a expansão das ideias revolucionárias pela América e pela Europa, a ascensão da burguesia como classe dominante na França e o início da Era Napoleônica, que espalhou as ideias revolucionárias em guerras pela Europa. Uma curiosidade, a Guerra Napoleônica, Dom Pedro II veio para o Brasil por causa de Dom João VI. E Dom João VI ele veio exilado para o Brasil por causa que Napoleão estava avançando e ele ficou com medo de perder o território português, então veio para o Brasil, uma terra segura onde Napoleão não conseguiria chegar. A Revolução Francesa não foi apenas a queda de um rei ou de uma prisão, foi a queda de um mundo inteiro. Da Bastilha à guilhotina, de esperança ao terror, o povo francês mostrou que nenhuma estrutura de poder é eterna, quando a maioria se levanta em busca de mudança. Suas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade atravessam os séculos e continuam ecoando em nossa sociedade. Você acredita que a Revolução Francesa foi uma revolução do povo ou da burguesia? Deixe sua opinião nos comentários e se inscrevam no canal.